Galera, hoje eu vou falar sobre o citoesqueleto, para continuar nossas aulas, de biologia celular, que nós falamos da membrana plasmática e das especializações de membrana. Mas eu decidi que eu vou fazer sempre em fragmentos agora, porque eu acho mais fácil para vocês assistirem e para vocês memorizarem e poderem aprender cada vez mais. Bom, para falar do citoesqueleto, então a gente tem que entender o que é um citoesqueleto. E galera, o citoesqueleto, como está falando aqui, ele é um conjunto de elementos responsáveis pela integridade estrutural das células e por outros processos dinâmicos. O que significa? Citoesqueleto, esqueleto da célula. Portanto, ele vai ser a estrutura na célula que vai garantir a forma dela, assim como coordenar os processos, as movimentações das proteínas aqui dentro, das vesículas aqui dentro, assim como a movimentação da própria célula. Então, vale lembrar isso. Forma a estrutura e a movimentação celular e a movimentação intracelular, a movimentação da própria célula e a movimentação dentro da célula de estruturas, beleza? Quem são os elementos do citoesqueleto que eu vou apresentar para vocês? Os filamentos de actina, os filamentos intermediários e os microtúbulos. Na verdade, a célula ela tem todos estes somados. Algumas apresentam mais de um do que de outro, mas as células têm todos esses. E aqui é só um esquema mostrando como é a logística, como que fica a distribuição dos filamentos de actina. Dá para lembrar aqui, as especializações que a gente estudou, por que as microvilosidades e os estereocílios têm filamentos de actina e por que as junções de adesão têm filamentos de actina. Os filamentos intermediários, olha a distribuição deles, por isso aqui dá para lembrar dos desmossomos, tá ligado? E aqui dos M-desmossomos, lembra disso? E aqui os microtúbulos, que eu falei só dos flagelos, eu não falei de mais nada, mas aqui hoje a gente vai comentar. Parece até uma aranha, mas nós vamos falar deles certinho, tá? Então, primeiramente, a gente vai falar dos filamentos intermediários. Quem são os filamentos intermediários? O que eu não posso esquecer? Filamento intermediário é aquele filamento de resistência. É aquele filamento que tem que ser forte e aguentar o impacto. Quem que aguenta impacto, galera? Corda. Lembra que a gente brinca de cabo de guerra? Vocês já brincaram de cabo de guerra em algum momento da vida de vocês, não brincaram? Então, e aí fica um grupo de alunos, um grupo de pessoas de um lado, um grupo de pessoas do outro, aí você fica puxando de um lado do outro, de um lado do outro, né? E a corda é o melhor para fazer esse exercício, na verdade. Se eu fizesse uma linha, ela ia estourar. A corda, ela não estoura. E o que é a corda? A corda é um monte de linhas ou um monte de fios entrelaçados para ficar cada vez mais forte. Pronto, filamentos intermediários é a mesma coisa. São filamentos semelhantes a cordas que vai conferir resistência mecânica. Perdão, aqui, vai conferir resistência mecânica às células, beleza? Por isso que eles também fazem parte de junções como os desmossomos e as junções M-desmossomos, tá? Então aqui olha como que funciona. Então são filamentos proteicos, certo? São proteínas que tem duas cabeças globulares e um corpo, um corpo alongado, duas cabeças globulares. E essas proteínas se associam. Então, duas proteínas se associam, tá? Formando dímeros. Esses dímeros se associam, formando tetrâmeros. E esses tetrâmeros se associam, formando essas associações que vão se ligando, tá? Por ligações covalentes, tá? E fazendo com que fique com esse aspecto de corda, extremamente resistente, extremamente forte. Tanto que ele é interessante, tanto que ele é resistente, que ele aguenta pressões. Então, por exemplo, a nossa pele tem muito filamento intermediário. A gente nunca ouviu falar disso, mas a gente já ouviu falar de queratina. Pronto, a gente já sabe que queratina é um filamento intermediário. Só que ele leva o nome da pele de queratina. Mas o que é esse filamento intermediário, então? Olha aqui, gente, expressar o desenho esquemático. Com filamentos intermediários, quando a gente faz uma pressão aqui, na pele, o que acontece? Ela estica, mas o filamento mantém ela fortemente unida. Se não tivesse filamento intermediário, olha que loucura que seria, sem filamento intermediário. Fiz a pressão na célula, o que acontece? Nossa, ela rompe, ela se destrói. Então, galera, na verdade, olha isso. Alterações nessas proteínas, alterações na expressão de alguma dessas proteínas
ou um problema na síntese dessas proteínas, formando filamentos intermediários incompletos ou não formando, pode acarretar alterações, doenças. Uma delas muito conhecida, que é epidermólise bulhosa, que é uma alteração nas proteínas dos filamentos intermediários. Beleza? Forma bolha. Encostou na pele, forma bolha. Então, quem são os tipos de filamentos intermediários que eu tenho que lembrar, professora? Então, nós temos alguns e nós vamos ter que lembrar deles. Nós temos filamentos intermediários distribuídos no citoplasma da célula, que é para manter aquele desenho da célula mesmo fortemente unida uma na outra, bem resistente a pressões. Mas nós também temos que ter filamentos intermediários aonde? No núcleo. Por que nós temos que ter no núcleo? Porque o núcleo contém o DNA, que é onde tem o nosso material genético, que vai garantir toda a funcionalidade da célula, o controle da célula. Então, ele tem que ser íntegro, ele tem que ser mantido íntegro. Então, para manter o núcleo íntegro, a gente tem que ter filamentos intermediários segurando, amparando ali a formação daquele núcleo. Então, nós temos filamentos intermediários no citoplasma e filamentos intermediários no núcleo. Quem nós temos que lembrar? Por exemplo, células do epitélio, células epiteliais, elas vão ser ricas em um tipo de filamento intermediário, a queratina. Já as células musculares, principalmente musculares, elas vão ser ricas no filamento intermediário de vimentina, que eu quero que vocês lembrem. Queratina para epitélio, vimentina para muscular. Lembra que célula muscular também tem que aguentar o tranco, né? Que ela contrai, ela estica. Outra célula que tem que aguentar o tranco, que não pode ser destruída de jeito maneira, neurônios. Então, neurônios têm os neurofilamentos. Então, vamos lembrar, células epiteliais não podem ter que aguentar o tranco. Então, elas têm queratina. Células musculares, vimentina. Células nervosas, neurofilamentos. E lá no núcleo vai ter? Vai. A gente chama de lâminas nucleares, que ela mantém toda a estrutura do núcleo ali bem formadinha e bem resistente para não ser destruída com qualquer pressão na célula, beleza? É isso que eu tenho que lembrar de filamentos intermediários. Como eu falei agora há pouco, alterações, por exemplo, na expressão de proteínas dos filamentos intermediários, na queratina, por exemplo, forma bolhas. A epidermólise bulhosa é um exemplo disso, tá? Então, o que é a bolha? A bolha nada mais é do que o problema de não ter o filamento intermediário, que é aqui, ó, uma ausência de filamento, ele é fraco, ele não é forte, uma alteração. Quando se tem a pressão aqui, ó, no epitélio, o que acontece? Essa pressão causa uma ruptura, porque ele não é forte o suficiente para aguentar o impacto. Por ele não ser forte o suficiente para aguentar o impacto, a célula se rompe. Então, ela se destrói. Por isso que acumula água a bolha, galera. Entenderam? Por isso. E no núcleo que eu falei, as lâminas nucleares. Por que as lâminas nucleares são tão importantes? Porque, olha que loucura. Aqui eu tenho envelope nuclear. Então, aqui, vamos olhar aqui primeiro, que é a célula. Então, aqui eu tenho o núcleo. Vou ampliar aqui esse núcleo para vocês. Então, aqui eu tenho envelope nuclear, né, que é a famosa carioteca. E aqui tem todo o material genético, que é a cromatina, que nós vamos discutir mais para frente. Essa cromatina se relaciona diretamente com a carioteca, porque tem aqui, ó, um citoesqueleto mantendo tudo isso aqui fortemente organizado e resistente, que é as lâminas. Esse azulzinho aqui, ó, são as lâminas nucleares. Nós vamos aprender depois que são 3 lâminas, A, B e C, beleza? Mas nós temos que lembrar agora o quê? Que os filamentos intermediários são de resistência, certo? Eles são distribuídos, eles se formam, são proteínas, né, que se formam dímeros, tetrâmeros e se associam na forma de cordas, porque tem que ser muito forte, tá? E eles estão distribuídos na célula. Nós temos as células epiteliais na forma de queratina, células musculares na forma de vimentina, células nervosas de neurofilamentos e no núcleo, né, nós temos as lâminas nucleares. Beleza, galera? Ótimo.